Olá, a paz seja com todos, Deus abençoe a sua vida. Eu sou o presbítero Jonas e estou aqui nesta noite. Nós vamos ter uma conversa com o pastor Ronaldo Guedes a respeito a respeito de conflitos familiares. Sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Uma boa noite na paz do Senhor. Espero que o áudio esteja bom para todos aí. Vamos lá, vou chamar o pastor Ronaldo aqui. Ele já entrou na nossa sala e estamos aqui juntos. Vamos lá. Deixa eu adicionar aqui. Como vocês estão? Tudo bem? Estão passando bem aí o período de quarentena? Deus abençoe, sejam bem-vindos, a paz do Senhor. Opa, olha aí, Pastor Ronaldo Guedes. Tudo bem, meu Oi, amado? Como tudo está essa jóia? força aí? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Amém, tudo jóia. Estamos aí na graça, com a graça de Deus, né? Caminhando, pedindo aí ao Senhor sempre força para que Ele nos fortaleça e nos dê direção para estarmos sempre aí diante dEle, abençoando os irmãos, abençoando a igreja do Senhor também. E vocês aí, como é que estão? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui tentando respeitar, né, o isolamento social, né, mas tem hora que não tem jeito, a gente tem que sair para resolver alguma coisa. É Mas está tudo verdade. bem, graças a Deus. É verdade, rapaz. E eu tô vendo que você está ficando de live, hein, Jonas? estamos aí, né? Lutando um pouquinho, né? Para tentar, de alguma forma, ajudar aí os irmãos, né? O que eu ia falando para você é que a gente está, eu tenho duas crianças pequenas, né? Então, quer dizer, um já está maior, né? Já está um adolescente ali, 11, quase 12 anos, né? E o outro tem 5 anos. Então, às vezes é difícil segurar em casa, né? Criançada chega uma hora que é difícil, rapaz. A gente é assim, né? A gente tem que sair também, né? É, Não é mesmo? é. É, eu, E a eu tenho, igreja? eu tenho saído assim, não todos os dias, mas para fazer uma atividade física também eu saio, faço uma caminhada, né, tal, assim, porque ficar o tempo inteiro trancado não dá, né? Ah, não dá. Eu tenho ido para a igreja também, porque a gente faz os cultos lá, né, os cultos nos dias e horários oficiais, a gente transmite direto lá da igreja, né? Então Ah, legal. também É, a vou gente para lá, também. mas é isso aí. Do mais tá tudo bem, graças a Deus. Legal. Você corre, né? Você é corredor, né? Oi? Você corre, né? Sei que você é corredor. É, até umas 2 semanas atrás eu estava fazendo uns trote. Aí nas últimas 2 semanas eu estou mais caminhando, mas eu estou Ah, precisando perder uns quilinhos para conseguir voltar a correr, a trotar. Não, não correr, trotar, né? amém. Eu tô precisando começar, né? Fazer algum tipo de exercício também, mas... E a É importante. quarentena, esse isolamento não ajuda muito, né? A gente come mais, né? É, tá certo. Bom, Aí, uma boa noite também aos irmãos que estão chegando aí. Que a paz do Senhor seja com todos, né? E é isso aí. Bom, Pastor Ronaldo, eu acho que esse período aí de isolamento dá uma tensão maior nas famílias, né? O pessoal muitas vezes acaba se conhecendo também, né? Tem tantas famílias que às vezes o pessoal acaba só trabalha, estuda, faz tantas atividades, não tem tempo de se ver, e agora, nesse período, muita gente está se conhecendo e a coisa às vezes não está indo muito bem, né? Dependendo, né, da casa, às vezes a tem, coisa não está indo muito bem, né? tem marido e mulher que estão começando a se conhecer agora, nessa época, é isso? Ah, acho que tem, hein? Tem pais e filhos aí que também estão se conhecendo agora, né? Tá certo. Pastor, é o seguinte, eu até, vamos fazer uma oração aqui para a gente começar agradecendo a Deus Vamos. por esse momento, abençoando aí as nossas famílias representadas aí, os irmãos que estão nos acompanhando, né?
E vamos aí ver o que a palavra de Deus nos fala sobre conflitos familiares, né? Agradeço a todos que estão participando, compartilhem aí depois, siga a gente no Instagram, tanto aqui a IABJDE, que é a Igreja do Jardim Emília, como também o pastor Ronaldo Guedes, né? Não deixa de seguir, acompanhar ele aí, que tem feito aí ministrações para famílias aí abençoadoras, não é mesmo? É, Bom, vamos orar então, pastor? vamos. Vamos. Graças te damos, Senhor nosso Deus, pela tua fidelidade, teu eterno amor. Eu te agradeço pelo tempo precioso que o Senhor nos permitiu passar aqui. Que seja um instrumento de bênção na vida de cada família que nos acompanha, que tem nos acompanhado. O Senhor seja glorificado acima de tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, pastor, falando em conflitos familiares, né, a gente sabe que não é segredo para ninguém aí o tanto de conflito que o mundo passa, né, nas famílias. E eu estava meditando aqui um pouco na palavra do Senhor, e a palavra de Deus ela nos fala também de muitos conflitos familiares, né? Eu listei até alguns aqui, depois se o senhor quiser comentar alguma coisa. Olha, eu vi aqui, por exemplo, o Antigo Testamento, ele é recheado de conflitos familiares, né? O Antigo Testamento, eu acho que tem muito, né? Muito conflito aí. E eu vi aqui, eu adotei alguns aqui, por exemplo, tem Abraão e Sara, que aí entra aquela questão, aquele conflito, né, de Sara e Agar, né? E Ismael zombava lá do menino, né? Outro conflito era Isaac e Rebeca, Esaú e Jacó, e depois nós vemos a descendência, ele continua, né? José e os seus irmãos, e continua o problema, né? Aí depois lá na frente a gente já encontra Davi, Batseba, Oséias, José, inclusive essa questão de Oséias, né, já entra ali, não sei se o senhor ouviu agora, ou cortou a internet. Está me ouvindo, pastor Ronaldo? Ô, pastor Ronaldo, acho que caiu a internet aí do seu... Vamos ver se retorna aqui. Consegue me ouvir? Eu tô ouvindo um pouco o seu áudio, mas está bem falhado. Tá me ouvindo? Isso, conseguiu ouvir alguma coisa dos... Isso, eu tô ouvindo bem longe e falhado um pouco o seu áudio. Não sei se é aqui ou se é aí. Vou tentar conectar de novo, tá? Aguenta aí, os irmãos que estão nos acompanhando. Opa, peraí, tá voltando. Tá me ouvindo? Conseguiu? Eu também não estou ouvindo nem vendo o pastor Ronaldo. Bom, enquanto o pastor está tentando conectar, os irmãos que estão aí... Opa, voltou, melhorou. O senhor conseguiu me ouvir a respeito de alguns conflitos que eu falei aqui? Eu ouvi um pouco. Você falou sobre os conflitos que nós temos nas famílias no Velho Testamento, não é isso? No Antigo Testamento? Isso, exato. Eu falei de Abraão e Sara, né? O conflito ali, quando Abraão falou uma mentira a respeito da sua esposa ali, né? Sara e Agar, né? Teve que expulsar a empregada ali. Conflito entre Isaac e Rebeca, Esaú e Jacó, José e seus irmãos. Falei de Davi e Batseba, problema que teve, né? Davi e os seus filhos ali. Falamos de problema, comentei aqui, não sei se... Acho que eu não cheguei a comentar, mas teve um problema de Oséias também, conflito familiar ali na história de Oséias, né? E até um princípio de um conflito também no Novo Testamento que a gente vê ali também em José e Maria, né? A noiva dele aparece grávida e ele fala, esse filho aqui não é meu, né?
E, enfim, tem muitos conflitos aqui que a gente pode perceber, né? E as cartas que falam a respeito da família, da importância do servo de Deus, cuidar da família. Paulo, lá em Efésios 5, 1 Pedro 3, 7, que Pedro fala que até as orações nossas podem ser impedidas, né? Por conta de conflitos que mal resolvidos. Fala um pouquinho para a gente, pastor, enfim, tudo isso que a gente vê, quer dizer, conflito não é uma coisa nova, então, né? Que a gente não é de agora que tem conflito nas famílias, né? Mas, enfim, comenta com a gente um pouco sobre a questão de conflito e o que Deus fala a respeito de famílias aí. Aham. Bom, eu achei interessante você citar as histórias lá do Antigo Testamento, né? Porque eu acho muito interessante aquelas histórias ali que a gente tem de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Aquela a família de Jacó, né? Os filhos ali, José e tal. É muito interessante porque a gente tem muitos aprendizados ali, né? Naqueles textos ali. Por exemplo, Abraão, né? Abraão, a gente até, você sabe, a gente até escreveu o livro sobre Abraão. Isso, exato. Enfim, Isaac, você vai ter várias lições que a gente pode tirar ali em muitos aspectos, né? No caso de Abraão, você tem muitas lições relacionadas à fé, né? Você pega, por exemplo, a vida de José também, é uma vida que tem muitas ilustrações, de lições para muitas áreas da vida, né? Mas às vezes o pessoal não olha muito para essas histórias como realmente histórias de uma família, né? Que tinha muitos problemas, né? Que teve muitos conflitos, Sim, né? sim, sim. Ali realmente a gente tem muitos conflitos, né? Na verdade, né? Acho que eu tive que mudar de lugar aqui, então deixa eu me ajeitar aqui, só um minutinho. Tá, Eu sem tive que problema. mudar eu tive que mudar Fique de lugar tranquilo. aqui, ficar um pouco mais perto do. Peraí, só um instante. Vai lá. Então, tentando ficar um pouco mais perto do sinal aqui para ficar melhor. Legal. Então, acho que não sei se você sabe com certeza, né, que a gente está fazendo um curso, né? Estou gravando um curso esse ano que a gente está chamando de Edificando Famílias Saudáveis, né? Esse curso, né? Então a gente está falando sobre vários assuntos, né? Entre eles a questão de comunicação, né? No lar, né? A gente falou de vários temas, né? O papel do marido, o papel da esposa. Até nesse momento agora, a gente está falando sobre até a vida íntima do casal, né? As últimas aulas que eu gravei, inclusive quem tiver interesse está lá no meu canal do YouTube o curso. Vão ser 18 aulas. Eu já gravei 10, né? 10 já estão lá disponíveis no meu canal do YouTube. As duas últimas, que é a aula 9 e 10, e a próxima, que é a aula 11, a gente está até falando sobre a vida íntima do casal, né? A vida sexual mesmo do casal, tudo. Então, assim, dentre esses temas todos, a gente abordou essa questão da comunicação do lar, que é um tema, assim, no sentido de ajudar os casais a resolverem os conflitos, né? Dentro do lar. Então, assim, se você me permitir aqui, eu gostaria de trabalhar algumas dicas bem práticas Claro, aqui, com né, com certeza. a gente. Vamos lá. Algumas dicas bem práticas para não ficar só na teoria, né? Para falar umas dicas bem práticas aqui. Então, vamos lá. Algumas dicas práticas para ajudar a resolver os conflitos aí nas famílias, né? Se você está com a sua Bíblia aí, né, Jonas? Está com a Bíblia aí? Tô, tá aqui, tá aqui.
você puder me ajudar, Aqui, e está você perto de vai mim. ler no... Claro, vamos lá. Ó, vamos ler um texto bíblico aí, que é Tiago, capítulo 1, versículo 19. Pode ler pra gente? Tiago, capítulo 1, claro. Vamos lá. Versículo Tiago, capítulo 1, versículo 19. 19. Vamos lá. Quem não achou, fala EBD, né? Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Isso. Então a gente tem uma dica aí, né? A gente já tem uma dica aí para resolver os conflitos familiares, né? Que é o seguinte: a primeira dica é essa: seja sempre um bom ouvinte, tá? E não responda enquanto a outra pessoa não terminar de falar, né? Rapaz, aí é Veja que difícil, hein? É difícil, hein? veja que esse texto aí diz que a gente deve ser pronto para ouvir, não é isso? Isso. Tardio para falar e tardio para se irar. É Não é isso isso que aí. está escrito aí? Uhum. Então veja que a palavra de Deus está dizendo que nós temos que ser prontos para ouvir, né? Quer dizer, a gente tem que estar mais pronto para ouvir do que para falar. Alguém até já disse que nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Quer dizer, a gente precisa ouvir mais do que falar, né? Então, eu acho que uma primeira dica prática aí para os conflitos é que os cônjuges, né? Os pais, os filhos, enfim, todos os membros da família procurem aprender a ouvir, né? Ouvir e uma coisa interessante, não responder enquanto a outra pessoa não terminar de falar. Muito conflito começa, muito conflito surge, por quê? Porque às vezes um dos membros da família está falando e o outro não aguarda aquele, vamos supor, né? Exatamente, a esposa está falando e o marido não aguarda ela concluir o raciocínio dela e já corta e já começa a falar e já acha que sabe o que ela vai falar, já sabe qual vai ser o final da conversa e... Vamos ver aqui, parece que travou. Oi. Olá, irmãos, estamos retomando aqui a nossa transmissão. Esperamos em Deus que agora dê certo, né? Eu vou aguardar o pastor Ronaldo entrar de novo. E vamos lá. Agora, vocês conseguem me ouvir? Ou continua sem som? Estão me ouvindo? Oi, pastor. Está me ouvindo agora? Agora vai, né? Consegue me ouvir? Tô ouvindo. Ah, beleza. Maravilha. Então, Aquela hora acho que foi o seu áudio que deu problema aí. eu acho que o pessoal falou que não estava te ouvindo. Então, mas eu, vou ser bem sincero, eu não fiz nada. Eu só saí, entrei de novo e resolveu. Coisas da tecnologia, né? Verdade. Mas enfim, vamos lá. Então, O senhor estava falando a respeito da necessidade da gente mais ouvir do que falar, correto? eu estava falando que, assim, que para que a gente vença os conflitos na família, né, é importante que nós sejamos bons ouvintes, né, melhores ouvintes até do que falantes, vamos dizer assim, e que a gente respeite, né, o nosso companheiro, seja o cônjuge, seja o filho, seja o pai, enfim, permitir que a pessoa termine de falar, né? Porque muitos problemas de comunicação começam aí, porque a pessoa acha que já sabe o que o outro vai dizer, mas às vezes não é aquilo que você está pensando que a pessoa vai dizer que ela vai dizer, né? Então, por exemplo, tem até um outro texto aí, Jonas, se você puder ler para a gente. Claro. Que é Provérbios, capítulo 18, versículo 13. Provérbios 18? 18, 13, isso. Certo. Isso é muito difícil, né? Porque a gente sempre
às vezes escuta alguma coisa, já responde atravessado, né? Às vezes nem espera. Então, às vezes a gente tem ideia de uma coisa que não é bem aquilo, né? É, É 18, exatamente. Provérbios 18, 13. 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Então tá aí, né? Responder antes de ouvir estultícia, quer dizer, é tolice, é insensatez, né? E vergonha. Então, uma coisa importantíssima, né? Que isso daí, veja, que a gente está falando de conflito familiar, mas essas dicas aí, elas servem para qualquer tipo de relacionamento, né? Qualquer tipo de relacionamento, a gente tem que ouvir mais, né? Pensar bem no que vai falar e não responder antes de ouvir tudo que a pessoa tem a dizer, né? Entendeu? Porque essa questão, a questão de conflito, ela está muito ligada com a questão de comunicação, né? A questão de comunicação é muito delicada, porque às vezes você falou uma coisa e a pessoa entendeu outra, né? Às vezes a pessoa entendeu outra por quê? Às vezes você realmente não se expressou bem, né? Às vezes a pessoa não se expressou bem, não conseguiu colocar bem as palavras, sei lá, não escolheu bem as palavras, e aí a pessoa entendeu outra coisa, diferente do que você estava querendo dizer. E aí começa a confusão, né? E às vezes também, pastor, é que a gente às vezes acaba tomando alguns pensamentos, né? Só olhando uma situação a gente já toma um partido, né? Não escuta, não olha o outro lado, né? Eu sempre falo para os irmãos aqui, inclusive falei, acho que até domingo na mensagem, que toda história tem pelo menos dois lados, né? Às vezes tem mais, né? Pelo menos. Pelo menos dois tem, né? Olá, irmãos. Estou tentando agora novamente. Deixa eu só verificar aqui se nós estamos... Vamos lá, vamos tentar novamente. Pastor Ronaldo, o senhor consegue me escutar? Caso consiga, por dar um joinha aí, confirmar. Opa, consegue me ouvir? Ô, pastor, agora sim, hein? Mais uma vez, não fiz nada. Hoje o problema está aí, não está aqui. Hoje o problema está aqui em Arujá. Então, a gente... O seu som some. O seu som some. Aí o pessoal continua me ouvindo, mas não está te ouvindo. Então, acho que a internet está dando umas falhadas aí ela corta só o áudio. Não sei por que está fazendo isso. Mas é a internet. Vamos ver se o pessoal volta, né? Acho que volta sim. Só volta. Daqui a pouco eles... Olha, tem um pessoal entrando aqui, ó. O pessoal lá da nossa igreja, o Luciano, o Patrick entrou aí, ó. Sabe quem que é o Patrick? Patrick. Opa, Patrick é nosso amigo, nosso irmão. Amanda, minha esposa. Amanda é minha esposa. Ela, eu até vigio aqui nas minhas palavras. Tô brincando. A Karen lá da nossa igreja, a Karen Emily Lopes aí da nossa igreja, lá do Tucuruvi. Ok. Entrou conosco aqui da nossa igreja também, a nossa irmã Vanessa, Rizonária, Carol. Boa noite, a paz do Senhor para vocês. E é isso aí. Vamos lá então, pastor. Você estava falando, a Renata também, paz do Senhor. Renata, boa noite. O pessoal está entrando aí de novo. Vamos lá. Então, o senhor estava falando a respeito da gente mais escutar do que falar, né? Ou falar no tempo certo, né? Como eu te falei, eu queria sugerir algumas dicas práticas, coisa bem prática, né? Então, a primeira dica que a gente falou aqui é essa: seja sempre um bom ouvinte, né? Baseado lá no texto de Tiago, né? Pronto para ouvir e tardio para falar, né? E não responda enquanto a outra pessoa não terminar de falar. Baseado em provérbios que você leu aí, que responder antes de ouvir é tolice, é insensatez. E a pessoa passa vergonha, né? Porque
A gente tem que esperar o argumento da outra pessoa para a gente poder, então, responder, né? Mas discussão de casal, isso nunca acontece. Mas tem que acontecer. Parece, né? Não, eu digo assim, nunca acontece da gente. A gente sempre fala, né, antes da conclusão das ideias, né? A gente sempre responde antes, né? Às vezes a gente. Mas é aquela história, a gente tem que tentar seguir as dicas aí Claro, das claro. escrituras, né? Eu Exato. vou ler outros versículos aqui, Jonas. Uhum. Por exemplo, Provérbios 21, Provérbios Provérbios 21. 21, Vamos lá. versículo 23 também, né? Certo. 21, 23. O que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma das angústias. Exatamente. Então aqui, qual que é a dica aqui pra gente, né? Pense 2 vezes antes de falar, certo? Uhum. Não seja precipitado ao responder, né? Uhum. E fale de tal maneira que a outra pessoa possa entender e aceitar o que você diz, né? Então, é aquilo que eu estava falando, né? Nós temos que nos certificar de que a pessoa está entendendo o que a gente está falando, né? Uhum. Eu ia até falar para você, antes de cair a conexão, o que acontece? Hoje em dia, né, a gente tem um problema sério com a questão da hermenêutica, né? Uhum. A Verdade. hermenêutica, né? Por exemplo, a questão da Bíblia, né? Você vê que as pessoas leem a Bíblia e interpretam a Bíblia do jeito que elas querem, né? Da maneira que mais lhes convém, tá certo? E isso às vezes acontece no relacionamento também. A pessoa ouve o que ela quer ouvir, Claro. entendeu? Às vezes você está falando uma coisa, a pessoa está ouvindo outra, está entendendo outra. Então é muito importante, né, que nesse processo de comunicação aí, que você fale de uma tal forma que a outra pessoa entenda, né, o que você está falando e possa, então, interagir com você, aceitar aquilo que você diz, né? Uhum. E aí a gente tem esse texto aí de Provérbios que você leu, né, 21, 23, que diz: o que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. E tem um outro texto também que eu quero ler, aqui em Provérbios. Tem muita dica em Provérbios, né? Sim, Eu acho que para relacionamento, para solução de conflito, a gente tem muita dica aqui no livro de Provérbios. Uhum. Então, por exemplo, capítulo 15, Provérbios 15. 15. Esse é famoso, hein? Tem o versículo. Acho que você pensou no versículo 1. Eu não ia falar do versículo 1. Mas a gente também pode citar o 1 também, né? Que é aquele que diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, né? Então, a palavra branda, né? Responder com calma, conversar com calma, tal, isso já ajuda muito. Mas o que eu ia ler era o versículo 23, tá? Provérbios 15, pensei nele também. Que diz assim, ó: o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa é, né? Uhum. Verdade. Até essa questão aí da palavra a seu tempo, né, é interessante porque quando a gente vai convivendo em família, né, principalmente o relacionamento do casal, relacionamento conjugal, a gente, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo a conhecer a pessoa com quem a gente convive, né? Verdade. Então, assim, você percebe que tem momentos que você percebe que não é a hora de falar, né? A gente tem que tem certos saber o tempo assuntos, certo, né? Exatamente. Tem certos assuntos que tem a hora certa de falar. Tem a hora certa. Né? Tem Ô, pastor, sabe certo de falar. de falar. Sabe uma coisa interessante que a gente faz aqui em casa? A gente tem meio que um acordo, vamos dizer assim, de não entrar em assuntos um pouco ácidos, né? Ali, na hora de você dormir, na hora de descanso, às vezes a cabeça está cheia, né?
tanto da esposa quanto do marido, da mulher quanto do marido, né? E a gente tem meio que um acordo assim. A gente evita alguns assuntos desgastantes, né? Ali quando eu acho que é uma das formas da gente exatamente fazer isso aí, né? Porque tem assunto que é complicado, é chato, né? Às vezes é um problema, uma dificuldade, problema do trabalho, problema a gente que está pastoreando, problema da igreja, enfim, alguma dificuldade que às vezes naquele momento não é legal, né? E tem certos assuntos que a gente já sabe que são delicados, né? A gente já É, sabe, né? Então, inclusive, isso que você está falando, eu tô me baseando aqui, né? Eu tô com um esbocinho aqui que é do. Eu vou mostrar para você aqui, se alguém quiser, tiver interesse, né? É uma postura que chama um Lar Cristão, que foi escrita pelo pastor Jaime Kemp, né? Que sempre trabalhou com casais, e o conheço. livro também. E tem o livro também. É uma edição antiga, né? Mas o Ah, livro legal. chama Sua Família Pode Ser Melhor. Então ele dá várias dicas de comunicação aqui para gente, para evitar os conflitos, né? Aham. Para melhorar a comunicação. Então, por exemplo, uma coisa que ele fala interessante e tem a ver com o que você acabou de dizer aí. Ele diz o seguinte, né? Sobre essa questão de escolher o tempo certo para se comunicar, Uhum. ele até dá uma dica aqui: não discutir um problema muito tarde da noite, Hum, né? interessante. Uma dica aqui, ele fala assim: a nossa tendência, quando estamos fisicamente cansados, é reagir negativamente a qualquer discussão, né? É, Porque à noite, geralmente, você está cansado, né? Você exato. trabalhou o dia inteiro, levantou cedo, trabalhou, está Uhum. muito cansado. Você já está cansado, você já está estressado. Aí Uhum. você vai começar um assunto É, espinhoso, difícil, os dois cansados, tarde da é, noite, é um barril de pólvora, né? é verdade. É verdade, verdade, rapaz. Então, Não é o horário adequado, né, para algum tipo de discussão, né? então você vê que muita coisa pode ser evitada, né? Se a gente tiver sabedoria, né, gente? Uhum. Por isso que a gente tem que buscar de Deus a sabedoria, né? E é por isso que você tem aqui, por exemplo, no livro de Provérbios, a gente tem muitas orientações, né? Nessa Uhum. questão também de escolher o tempo certo, né? Porque aqui diz, né? O versículo que a gente leu, deixa eu ver aqui, foi o 23, 15 e 23, né? A palavra a seu tempo, quão boa é, né? A palavra Verdade. no tempo certo, quão boa é. Uhum. Então, outra dica que ele dá aqui sobre escolher o tempo certo para se comunicar, ele sempre diz aqui também, ele diz aqui o seguinte também: não brigue ou discuta, né, em frente dos seus filhos. Ó, isso aqui é interessante também, Isso né? é importante, hein? Olha, eu já vi É, problemas assim, sérios, às vezes por conta do casal começar a discutir em frente dos filhos. E os filhos contam, viu? Criança é dedo é, duro. Às vezes você tá com a criança conversando, elas falam umas coisas que você fala, nossa, soltam os segredos que não podia, né? soltam segredos que os pais nem imaginam que a gente sabe. Pois é. Então, então, assim, uma coisa importante, né, os pais, né, quando vão discutir um assunto importante, né, você vê a questão do tempo certo, veja as dicas, né, primeiro, não vai discutir tarde da noite, cansado, porque a tendência é, né, aí depois outra coisa, não discutir na frente dos filhos, principalmente quando é um problema do casal ali, que às vezes pode gerar até uma briga mesmo, uma É, discussão um pouco mais acalorada. O que acontece se você faz isso na frente dos filhos? Dá com a língua nos dentes, né? Como a gente diz. uhum. Vamos lá, dá uma travadinha aqui.
Isso, eu tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tô conseguindo te ouvir. Tá me ouvindo, Pastor Ronaldo? Oi, agora eu tô te ouvindo. Ó, voltou. Vamos lá. Tava ouvindo o seu áudio, mas não estava te vendo. Tava É. travada a imagem. Então tá Então, o bom. senhor estava Então, comentando a respeito do problema, né? De é. discutir na Então, frente dos filhos. estava dizendo que você tem duas consequências, né? Primeiro é que você pode se expor porque realmente uma criança às vezes fala, né? Principalmente as Sim. crianças, né? Vão falar para Uhum. os tios, vão falar para os irmãos da igreja, Uhum. né? Fala mesmo. Mas, mas tem outro aspecto também, sabe qual que é? Que é, acho que é até mais importante, que é o seguinte, que isso cria insegurança e medo no coração da criança, né? A criança que vê os pais discutindo, brigando, né, às vezes até com uma grosseria, violência assim de palavras, né? Uhum. Isso termina criando insegurança no coração da criança. Uma criança que cresce num ambiente assim que os pais vivem brigando, vivem se agredindo com palavras, né? Isso termina criando uma insegurança no coração da criança. Isso pode gerar, né, problemas até emocionais, né, para a criança. Então, Uhum. é importante que os pais, né, como eu estou falando, escolham o momento certo para conversar, né, e não só o momento certo, né. É, Discute. E não só isso, né, pastor, na frente dos filhos, mas também, às vezes, é uma coisa que é triste também é discutir na frente da rua, né, dos demais, de todo mundo, sim, né? sim, É muito chato isso, muito chato. muito chato, muito Você chato. já teve experiência de pegar carona, por exemplo, você pegar carona com. Já aconteceu isso comigo várias vezes, desde quando eu era criança até hoje, em dia já acontece. Muitas vezes. Eu acredito que o senhor já teve essa experiência. Você pegar carona com um casal e, de repente, os dois começar a quebrar o pau dentro do carro, você fica ali que nem uma planta, né? Imóvel ali. Você vai fazer o quê, né? É chato isso, né? Não, você fica pensando, nossa, não tem um momento certo para fazer isso, né? Não sei, fala em É. casa, fecha a porta lá e... Mas é complicado, né? Sim, você sabe que isso que você está falando é até o próximo ponto aqui da lista Oh, aqui de recomendações. Ele fala aqui, ó, não brigue em público, né? Discussões familiares devem ser resolvidas somente entre a família, né? E a gente tem realmente casos, né, que geralmente é o marido que às vezes, né, assim, termina sendo até às vezes grosseiro com a esposa em público, né? Eu verdade. já vi alguns casos assim. Eu não me recordo de ter visto a esposa ser grosseira com o marido em público, Normalmente mas é o marido, né? eu me recordo de ter visto alguns homens, né, assim, tratando a esposa com grosseria na frente de outras pessoas. E é uma situação tão desagradável, É como você estava desagradável. falando, que a Uhum. gente, a gente sente, é aquilo que o pessoal falou, a gente sente vergonha alheia, né? A Uhum. gente sente vergonha pela pessoa, né? A gente não fez nada, mas a gente fica com vergonha, né? E eu já vi, assim, várias vezes situações assim, né? Então é uma coisa muito desagradável. Então, é, e gera problemas também depois, né? Porque depois que sai ali do público, aí vai discutir no particular. Aí, É, além da questão que já estava gerando aquela fervendo discussão ali, em né? público, aí ainda vem a questão de ter sido exposto o assunto em público. Aí, né? Nossa, é complicado. Então, muitos dos problemas de relacionamento, né, muitos desses conflitos, eles podem ser resolvidos com um pouquinho de sabedoria, né? Se a gente Uhum. tiver aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas Uhum. 5:22, né?
22 e 23, quando ele fala ali dos aspectos do fruto do Espírito, né? Isso. A gente tem que trazer esses aspectos do fruto do Espírito para dentro do relacionamento familiar também, né? Verdade. É verdade. Principalmente, na verdade, né? Principalmente, porque é dentro de casa que a gente revela quem a gente realmente é, né? Realmente é. Às vezes fora, assim, a gente até dá uma disfarçada, mas dentro de casa verdade. Que a gente tira a máscara, né? É verdade, é verdade. Mas isso que o senhor falou é verdade. Tem parte muitas vezes do homem mesmo, né? Muita gente que é grosseiro mesmo com a esposa, né? Trata mal, trata nos cascos mesmo, né? Aquele estilo, né? Amor, quer que eu ponha a comida no prato? Não, põe no... Uma vez o rapaz falou isso aí. Não, põe no chão e vem puxando com o rodo. Sabe, essas grosserias, assim, eu acho, sei lá. Mas, enfim, infelizmente acontece, né? A falta de sabedoria, né? De acordo com a palavra de Deus. Então, bom, vamos lá. Outra outro conselho aqui, prático. Isso tudo a gente está falando em relação ao tempo certo de se comunicar, tá? Então, são algumas dicas aqui. Primeiro, não discutir tarde da noite, né? Porque está cansado. Segundo, não fazer isso na frente dos filhos, tá? Terceiro, não fazer isso em público, tá? Quarto, você não procurar também resolver problemas, né, ou tratar de assuntos sérios quando um dos dois está envolvido em alguma atividade, né? Então, quando um dos dois está envolvido em alguma atividade que a pessoa está muito compenetrada ali, não adianta você querer conversar, né? Aqui, veja, tem duas questões aqui que eu queria falar. Primeiro assim, uma coisa importante hoje, né, na hora que o casal resolver que vai conversar um certo assunto, um assunto que é sério, que é importante, que precisa ser resolvido, e que o casal decide, então, vamos conversar agora sobre isso aqui, por exemplo, né? O irmão Danilo já falou ali, na hora do futebol não pode, hein? E eu ia falar isso aqui agora, tá aqui anotado. O Danilo é lá da nossa igreja. Legal, um abraço para ele. Então, veja só, uma coisa que é a hora de conversar sobre aquele assunto. Beleza, então, uma coisa importante, né, que quando o pastor escreveu esse livro aqui, não tinha ainda, é a questão do celular, né? Verdade. Uma coisa é horrível você tentar conversar com uma pessoa e a pessoa está olhando no celular. Né? Porque eu já percebi aqui, eu com a minha esposa mesmo, aqui em casa, vamos supor, mesmo quando a gente vai conversar, uma conversa corriqueira, mesmo que não seja uma coisa importante, eu percebo o quanto eu fico distraído quando eu estou olhando no celular e não presto atenção no que ela está falando, e vice-versa, também acontece. Às vezes eu estou falando com ela e a pessoa parece que está em outro planeta. Por quê? Porque ela está ali na tela do computador, vendo alguma coisa, lendo alguma coisa, mexendo nas redes sociais. Então, assim, quando for o momento, né, de uma conversa importante, séria, sobre determinado assunto, é muito importante que o celular fique de lado, né, para que um possa se concentrar no outro, né. Agora, tem esse outro aspecto que o Danilo falou aí também, né, que é aquilo, por exemplo, os homens gostam de assistir um jogo de futebol. Não adianta, né? Na hora que o cara tá lá, por exemplo, o Danilo aí, ele é santista, né? Ninguém é perfeito. É um cara gente boa, mas ninguém é perfeito, né? Então. O cara mais jovem da torcida jovem. Então, na hora do jogo lá do Santos, final do campeonato, a esposa vai querer falar um assunto importante, não vai dar certo. E da mesma maneira, quando a esposa às vezes está muito atarefada, né? Até o Jaime Kemp, ele até brinca, né? Se a tua esposa está lá, de repente enfrentando uma baita de uma pia cheia de louça, e você chega para querer discutir um assunto importante, não é o momento. A melhor coisa que você tem a fazer nesse momento
é pegar um pano de prato e ajudar ela a enxugar a louça, né? Com certeza. Com certeza, é verdade. Então não resolver assunto sério quando um dos dois está envolvido em alguma atividade. E uma outra dica que ele dá aqui também é justamente uma coisa às vezes difícil da gente praticar, mas é o ideal, né, que a gente deve buscar, que é procurar, então, quando tem um assunto importante para ser tratado, é procurar marcar uma hora mesmo, né? Marcar uma hora específica para conversar aquele assunto e ser fiel àquele assunto como se fosse um compromisso mesmo, né? Um compromisso, né? E até o Jaime Kemp, ele diz aqui, ó, sábios são os maridos e esposas que sabem o melhor tempo, né? O melhor tempo, e sabem esperar por aquele momento, por aquela hora para conversar. Então, você saber o melhor momento, né, para conversar e esperar aquele momento e conversar, né, com calma, com aquelas dicas que a gente falou aqui, ouvindo, né, não respondendo antes de ouvir, né, falando com sabedoria, enfim. Então, acho que isso é importante, né? Realmente, a gente acaba muitas vezes pecando, né? Falhando com aquilo que a palavra já ensina para a gente, né? E a gente às vezes não cumpre, e com isso Sim. a gente acaba trazendo uma série de conflitos que poderia ser evitado, né? Sim. Tem muitas dicas aí na palavra, né? Por exemplo, vamos ler aqui ainda, ó, Jonas, Provérbios 15, 28. Aí no mesmo capítulo 15, né? Certo. Vê que a gente já leu o versículo 1, já lemos o versículo 23, né? Certo. Agora o versículo 28, do mesmo capítulo, né? Ó, o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Então, o coração do justo medita o que há de responder, né? Pensa com calma, avalia, né? Muito porque importante. tem coisa que, às vezes, até no qualquer relacionamento, né? Não só do casal, né? Mas às vezes dos filhos também, né? A gente, não, vou falar tal coisa. Aí você pega ar ali, pensa, né? Depois você fala, meu Deus, o que eu ia falar? É verdade. Poderia machucar alguém, né? Não era o momento certo, não era a coisa certa a ser falada, né? Então, às vezes, vale a pena a gente pensar mesmo. Sim, com certeza. Agora, uma outra coisa também, né, que é o outro extremo também, nessa questão de comunicação e de gerenciar conflitos, né, é a questão de você também não usar o silêncio para frustrar o seu parceiro, né? Porque o que acontece? Essa questão de conflito tem muito a ver com a questão da comunicação, né? E a comunicação, esse autor aqui, ele fala e é verdade, né? A comunicação, ela não é apenas verbal, né? A gente se comunica de várias formas. A gente se comunica pelos gestos, pelos olhares, pela expressão, né? Por exemplo, às vezes a pessoa está falando alguma coisa, você faz uma cara de ironia, você faz uma cara de desprezo, você faz o rosto, né? Uhum. Inclusive, hoje em dia existem até os especialistas aí em expressão facial, né? É verdade. Sabe que a minha esposa, a gente se comunica, assim, bastante com olhar, né? Se a gente está no ambiente e está tendo alguma conversa, alguma coisa, às vezes ela não está muito perto de mim, e ela me olha, eu olho para ela, a gente já mais ou menos sabe que o outro está... a opinião do outro, né? Assim, nesse sentido, às vezes se concorda ou não concorda, ela olha para mim, tipo assim, sabe? Você já consegue... mas também, às vezes, a gente
passa um olhar, um semblante que acaba afrontando também, né? Sim, esses dias eu até achei na internet achei interessante um canal no YouTube aí que eu achei legal, que é de o nome, se não me engano, o nome do canal é Não Minta Pra Mim. Nunca ouvi. Que é um cara aí que ele é especialista em leitura facial, né? Olha que interessante. Então ele pega coisas assim de pessoas famosas, o que a pessoa vai, fala nas redes sociais, e aí ele estuda as expressões faciais para saber se a pessoa está mentindo ou não, né? Porque você tem essa linguagem facial, essa linguagem, né? Sim, o corpo fala, né? O rosto, a fisionomia, né? Então o que acontece? Também, no caso aqui, voltando para o que ele fala, que termina para frustrar o parceiro, né? Não dá uma resposta também, não responde nada, fica em silêncio. Então, ele até diz aqui, se você hesita em responder, explique por quê. Explique por que você não está respondendo. Silêncio, ele diz aqui, especialmente por parte do marido, representa para a esposa uma resposta negativa, né? Porque às vezes você quer realmente frustrar o outro, né? A pessoa está querendo tirar de você alguma coisa, está querendo uma reação tua, e você fica em silêncio, não fala nada, ignora, como se não tivesse ninguém ali. Então, é conflito na certa, tá certo? Então essa é uma dica também de relacionamento interessante que a gente tem que observar, né? Deixa eu ver aqui, tem um versículo aqui, e também, o outro extremo, né, no caso, né, que tem os dois extremos, né, usar o silêncio para frustrar o parceiro, e o outro extremo é falar demais também, né? Não para, né? Que mesmo no relacionamento conjugal também tudo tem que ter equilíbrio, né? E aí a própria palavra de Deus diz aqui pra gente, ó, Provérbios 11:13, né? Provérbios 11:13, diz aqui, ó. Peraí, deixa eu ver aqui. 11:13? 11:13, isso. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre. Isso, então a coisa de falar demais, né? Quer ver o capítulo 13 também? 13, versículo 3. Olha aí, esse é bom. Esse é bom no contexto da família. Provérbios 13:3. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Pois é. Não, a pessoa que fala demais, né, abre os lábios demais, termina arruinando a si mesmo, né? Então é isso. Até um provérbio antigo o pessoal fala, né? Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Pois é, exatamente. E é isso aí, meu amigo. E não sei até que horas que você pretende ir. Só para falar um pouco aqui de conflitos, né? Os conflitos também, o que eu vejo, pastor Ronaldo, muitas vezes o egoísmo, né? O egoísmo é algo que pega também, porque, tira por exemplo, quando você vai conversar com pessoas que reclamam da vida de casado. Mas a vida de casado é isso, vida de casado é aquilo, tal, não sei o que, tal. Você vai sondar um pouco, tentar entender. É porque ele quer continuar fazendo coisas de solteiro estando casado, né? Então pensa em si mesmo, não se preocupa, às vezes não tem um tempo de qualidade ali com a família, com o cônjuge, né? Inverte os papéis, cada um quer fazer um papel diferente daquele que a Bíblia estabeleceu também. Isso dá conflito, dá problema, que a gente percebe também. E esses conflitos, né, entre pais e filhos, às vezes a falta de se colocar no lugar do outro também, né, pastor? Alguém não toma as dores do outro, mas
não se enxerga. Às vezes, a gente que é pai mesmo, a gente falha, às vezes, eu digo por mim, mas porque às vezes a gente esquece que a gente foi criança também. Né? A gente esquece das coisas que a gente fazia. Às vezes a gente acaba falhando nisso, né? Não tem essa sensibilidade, né? Eu ouvi até algo interessante. Teve um pastor que falou que disse, olha, criar filho é como empinar pipa, né? Você tem que saber ali quando solta a corda, quando puxa, né? A linha ali. E às vezes a gente não se coloca no lugar do outro, né? Não coloca no lugar da esposa, o marido às vezes trabalha fora, chega chutando, achando, só eu, com aquele ar de só eu que trabalho aqui, né? O que você fez? Às vezes a esposa passou o dia inteiro com as crianças, correndo e tal, dando atenção também. Né? Aí ele chega a ver a louça, nossa, mas nem lavou a louça, nossa, mas não fez tal coisa, né? Não sei o quê, nossa, só eu trabalho. Chega aquele ar de só eu trabalho aqui, né? Só eu faço as coisas aqui. Né? Ou às vezes a esposa É verdade. Também, né? A gente vê também. Às vezes acontece também. Isso aí dá muito conflito também, eu percebo também. Na verdade... Dinheiro, né? A questão financeira também, né? Sim. Um dos pontos que mais, né, faz com que surjam conflitos no casamento são questões financeiras, não tem dúvida. Né? Por isso que administrar bem os recursos, né, pode evitar problemas, né, pode evitar dores de cabeça, conflitos até dentro de casa. Né? Mas sobre isso que você estava falando aí, sobre o egoísmo, né, um dos grandes problemas é que assim, as pessoas quando se casam, elas se casam querendo, buscando a sua própria felicidade, né? E na verdade no casamento você não pode entrar buscando a sua própria felicidade, porque isso é egoísmo de fato. Você tem que buscar a felicidade do seu cônjuge, né? Porque se você buscar a felicidade do seu cônjuge, aí você, por consequência, vai ser feliz também. Né? É verdade. Mas se você quiser ser... Não, eu quero ser feliz, se só pensar em si mesmo, aí, meu amigo, aí é complicado. É complicado, né? Eu, por exemplo, meus pais, eles sempre foram bem unidos, assim, né? E pensaram bastante na gente, nos filhos, né, e pensam, né, ainda um no outro. E quando, por exemplo, tinha uma sobremesa, a sobremesa estava acabando, meus pais sempre tinham aquela, não, deixa para eles e tal. Eu não cheguei a ter essa força ainda, né, eu confesso que às vezes a gente come até escondida ali um pouquinho, né, ninguém vê sem fazer barulho, né, a gente, às vezes a gente acaba, mas bem na verdade que às vezes, a gente tem muito conflito porque às vezes a gente pensa muito só no nosso lado, só vê o nosso lado, bem o que o senhor falou, né? A gente quer mais ser feliz do que fazer o outro feliz. Isso aí dá problema, né? Dá problema. Mas é isso, pastor. Eu acho que qual conselho o senhor dá? Certo. Então, eu ia dizer, se a gente se concentrar em fazer o outro feliz, aí nós também vamos ser felizes. Né? É verdade. É verdade. Agora, daqueles irmãos que nos escutam, ou até daqueles que vão escutar ainda, que a gente pretende salvar essa live no YouTube, no próprio Instagram, qual o conselho o senhor dá para uma família que nesse momento está em conflito total, está em pé de guerra? Olha, primeira coisa, eles têm que buscar a Deus. Em primeiro lugar, sempre buscar a Deus, né? Buscar a Deus em primeiro lugar. Mas assim, que o ideal seria buscar um aconselhamento, né? Um conselheiro matrimonial, seria importante, né? Se a coisa está muito assim complicada, o ideal seria buscar um conselheiro matrimonial que pudesse ajudar, né? Agora, ter a humildade, né?
Certo. Uhum. É. A sua parte no processo, né? Um problema que muitas vezes acontece é esse, né? No relacionamento interpessoal, no relacionamento de duas pessoas, no relacionamento conjugal, é o quê? A pessoa não se interiorizar, né? Eu gosto muito de usar essa expressão, né? A pessoa não se interiorizar. Tá me ouvindo, Jonas? Tô escutando. Perfeito. Então, porque eu sempre falo, né? O pessoal que escuta a gente aí, que tem me ouvido, eu tenho feito uma live todo dia de manhã, né? Eu com a minha esposa, a gente tem feito uma live todos os dias, de segunda a sexta, às 8 horas da manhã, pelo Facebook, pelo Instagram, né? Pelo YouTube. Depois, se alguém quiser acompanhar a gente, está convidado. Mas a gente tem sempre falado sobre... A gente falou bastante esses dias sobre a questão da saúde emocional, né? Da nossa saúde emocional. E a gente cita muito, a gente tem citado bastante aquele escritor lá, o Augusto Cury, né? Dr. Augusto Cury. E ele que usa muito essa expressão de se interiorizar, né? Porque tem pessoas que têm dificuldade de se interiorizar. O que Oi, tô ouvindo. Uhum. que deu uma travada aqui. Então Tem uma travada. tem muita gente que não consegue se interiorizar, né? Não consegue olhar para dentro e reconhecer também os seus erros, as suas falhas, né? Às vezes a gente só quer... Não tem a humildade, né? Exatamente. Então precisa da humildade, né? De você também reconhecer os seus erros, as suas falhas, as suas limitações, né? Porque grande parte das ações de uma pessoa dentro de casa é uma reação à nossa ação, né? Às Exatamente. vezes a gente age de uma forma tão... A gente age de uma forma ácida e aí às vezes acaba... Eu ouvi uma frase interessante, que o frio azeda a uva, né? Como é que é? O frio azeda a uva. A gente acha que os lugares que tem que tem maior plantação de uva é em lugares quentes, né? Que o frio azeda a uva, né? Uhum. Então a gente tem que ter o calor, algo mais amoroso, né? Tratar bem, pra gente ser bem tratado também, né? É isso aí, com certeza. Mas, uma dica, viu, Jonas? Uma dica, você falou de casais que estão tendo problema no relacionamento, né? Como eu falei, família em geral, né? Sim, em primeiro lugar é Deus, né? Obviamente. A palavra de Deus tem muita orientação, né? Seria muito bom um conselheiro matrimonial, como eu estava falando. Agora, existem bons recursos hoje em dia, se as pessoas quiserem, né? Se as pessoas estiverem dispostas, tem muito recurso. Por exemplo, tem livros, né? Sim. Muitos bons livros que falam especificamente dessa área, né? Que é o relacionamento conjugal, né? Tem livros sobre família, tem muita coisa boa que, se a pessoa ler, né, com desejo de aprender e de praticar, né? Porque o problema às vezes é que a gente lê, mas não pratica, né? Tem que praticar, verdade, né? Então, tem bons recursos hoje à disposição, né? E eu indico aqui, né, aproveitar aí
audiência aí, indica o curso, né? O curso que a gente está ministrando. O curso Edificando Famílias Saudáveis, tá? Então, quem quiser, dá uma olhada lá no meu canal do YouTube lá, tá? Se alguém quiser também, eu vou deixar o meu, se você me permite, eu vou deixar o meu número de celular. Por favor. Que aí, se alguém quiser entrar em contato comigo pelo WhatsApp, aí eu mando o link do curso, tá? Para o pessoal. Então, vou dar um tempinho para o pessoal pegar um papel, uma caneta aí, né? Certo. Mas é assim, a gente está tratando, quer ver? Olha os temas que interessante que a gente está falando, né? A gente falou sobre... Primeiro, a gente falou sobre as bases, né, do casamento cristão. A gente tem uma aula só sobre as bases do casamento cristão, a importância dos votos que o casal assume no momento ali do casamento. Aí eu falei sobre os papéis do marido, os papéis da esposa, né? Certo. Eu falei também uma coisa interessante, uma aula bem interessante que eu gravei, sobre a segunda metade do casamento, né? Tem uma aula bem legal que eu gravei sobre é um livro que por exemplo, no meu caso, entrando mais ou menos nessa segunda parte do casamento, porque já estou com quase 30 anos de casado, meus filhos já estão grandes, a minha filha já foi embora, os filhos daqui a pouco começam a casar, aí vem aquela síndrome do ninho vazio, né, que o pessoal fala. Então, como que você administra essa segunda metade do casamento, né? Então é bem interessante. E aí agora a gente falou sobre comunicação. Todas essas dicas de comunicação aí, tem as aulas, né, que a gente dá as dicas de comunicação no lar. Agora a gente está falando sobre a vida íntima do casal, né, a sexualidade. São 3 aulas, né? E aí depois a gente vai falar sobre criação de filhos, vamos falar sobre administração financeira dentro do lar, que é o que você falou que dá muito conflito, né? Então tem vários temas interessantes que a gente está tratando e nós vamos tratar. Então, se alguém quiser, eu vou deixar o meu número aqui, né? Legal, pastor. Que é o DDD 11. Peraí, eu vou tentar marcar aqui nos comentários, deixa eu ver se fica. É o DDD 11. Qual que é? 9. Pode falar? Ih, acho que travou. Oi, voltou, vamos lá. 9. 963 963 08 99 88. Vamos lá de novo. É 96308 9988. Isso, exatamente. É isso aí. Deixa eu colocar aqui o WhatsApp. Pastor Ronaldo. Olá, Ronaldo. Pronto. Saiu aí. Aí. Acho que foi. Tá aí na telinha. É isso aí. Quem quiser, entre em contato comigo, que eu passo o link, tá? Inclusive, viu, Jonas? Inclusive, esse curso, ele está à disposição no meu canal do YouTube e pelo Spotify também. Tem um irmão da igreja que está colocando para mim no Spotify. De repente, bacana. Se a pessoa quiser ouvir pelo Spotify também, já está tudo lá. Muito bom. Tá? Pastor Ronaldo, muito obrigado pela sua participação aí com a gente. Foi uma bênção, né? A gente poder falar. E a nossa oração aí para que todas as famílias, vou pedir que o Senhor faça essa oração por todas as famílias que nos acompanham agora, aquelas que vão assistir posteriormente também, que abençoe, que o Senhor dê paz, né? E possam buscar ajuda, buscar, enfim, apoio, né? E saber que a Igreja do Senhor está sempre disposta a ajudar, né? Essas famílias.
Eu até quero deixar aqui um convite. Na próxima semana nós estaremos com, se Deus assim permitir, com o pastor Arlindo, né, Arlindo Manuel, né, que é psicólogo. Ele vai falar aí a respeito de cura interior à luz da palavra de Deus. Então, faço um convite aí a todos que estão nos acompanhando que participem também, no mesmo horário aí, no mesmo link aí do Instagram. Amém. Pode fazer essa oração, pastor? Obrigado mais uma vez. Muito aí. Eu não sei se o pessoal... não sei, você já fez alguma live com o pastor Arlindo ou a primeira vez? Fizemos uma sobre ansiedade. Legal. Muito legal mesmo. Ele é ótimo, viu? Muito bom, sim, meu amigo. É bom, bacana. Bom, nós vamos deixar a live salva aqui, tá? A Carol até pediu aqui na mensagem, vai ficar salva aqui. Depois a gente vai passar para o YouTube, no nosso canal do YouTube da igreja. Você joga lá no YouTube IEAB Jardim Emília ou IEAB Arujá, você já vai encontrar o canal lá do Avivamento Bíblico do Jardim Emília, em Arujá. Tá? Amém. Pastor, mais uma vez, obrigado. Dê suas palavras finais aí. Faça uma oração para todas as famílias, os casais, os filhos também, não só casais, né, mas conflitos aí que às vezes tem de pai com filho, filho com pai, e enfim. Vamos orar. Não, eu agradeço, né, a oportunidade. Foi muito bom estar com você. E vamos orar então. Amém? Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse tempo que o Senhor nos proporcionou aqui juntos, nessa live, por esse assunto tão importante, tão relevante que pudemos conversar. E em nome de Jesus, Senhor, eu quero colocar diante do Senhor todas as famílias que estão participando dessa live, todas as famílias representadas pelas pessoas que estão participando conosco e todas as famílias que estarão representadas por aqueles que também ouvirão essa live em outro momento, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, ajuda as famílias no sentido de que as famílias consigam vencer todos os conflitos, Senhor, segundo a tua vontade, à luz da tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Meus irmãos, um grande abraço para vocês. Tenham uma excelente noite na presença de Deus. Pastor Ronaldo, mais uma vez, muito obrigado e uma boa noite para você e toda a família. Eu que agradeço. Um abraço a todos vocês. Amém. Amém. Tchau, tchau.